Simplesmente gente. Podemos? Boa noite, senhoras e senhores. Estamos estreando o primeiro Agora ao vivo. Para quem quiser conhecer mais sobre o Movimento Agora, nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e temos também a nossa página na internet que é www.agoramovimento.com e lá você vai saber muita coisa sobre nós, as agendas que estão sendo criadas nas áreas temáticas, entre outras informações importantes. E hoje estamos aqui, eu e Teca Pontual, para conversar com vocês sobre educação. Essa é uma ação que está dentro do Agora Escuta. O movimento precisa conversar com as pessoas, precisa escutar das pessoas quais são as suas aflições, o que as pessoas estão pensando em relação à educação, o que vocês acreditam que a gente deva priorizar na nossa agenda. E a gente está aqui, inclusive, para começar a passar um pouquinho para vocês o que é que o movimento pensa em relação à educação e para trocar um pouco com vocês. Vamos ler as perguntas, tem várias perguntas aqui que nós já pegamos da publicação anterior, mas também vamos tentar responder algumas perguntas que vocês fizerem aí na publicação, dessa publicação aí da transmissão ao vivo, né? Obviamente que não vai dar para a gente responder a todas as perguntas, mas nós vamos tentar. Isso também vai depender da audiência, então fiquem conosco. Total. Rafa, me apresenta então primeiro? Sim, okay. Vamos às apresentações pessoais. Sou Teca Pontual, cofundadora do Agora, gerente executiva do CEIP, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, e trabalhei já há quase 10 anos com educação pública em vários níveis, municipal, estadual, federal. Então vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é a minha grande paixão. E eu sou Rafael Parente, sou mestre e PhD em educação, estudei na NYU, trabalhei com pesquisa, como pesquisador da educação no eFuturo, depois fui subsecretário da Cláudia Costin, no município do Rio de Janeiro, depois criei o LAB, que era uma ONG, Laboratório de Inovação Educacional, e uma empresa chamada AOND, de Educação e Tecnologia. Nós criamos a Conecturma, que é uma metodologia inovadora. Também sou criador e apresentador do programa Educação na Veia, assistam, e sócio efetivo do movimento Todos pela Educação e membro de alguns conselhos, inclusive o conselho do CEIP. Verdade. Bom, vamos começar falando um pouquinho daquela pauta que a gente acha que é uma das mais importantes da educação, né, Teca? Exato. Acho que qualquer um que trabalha com educação sabe da importância da alfabetização, né? O nosso grande calo, e também é onde a gente precisa realmente que as coisas comecem bem. E será que essas coisas estão começando bem aqui no Brasil? Infelizmente, pelos últimos resultados da ANA, nossa Avaliação Nacional de Alfabetização, as notícias não são muito boas, né? A gente está estagnado, então teve ANA em 2013, 2014, 2016, e esses resultados de 2014 para 2016 não avançaram grandes coisas e estão num patamar bem ruim. Então, só vou dar algumas estatísticas aqui, desculpem se ficar muito chato, me avisa, Rafa, você não vai deixar, né? Não vou deixar. A leitura foi de 44%, percentual de alunos, né, com um nível adequado de leitura no Brasil foi de 44% para 45%, ou seja, avançou um pontinho percentual somente. E matemática de 43% para 45%, 2 pontinhos percentuais, ou seja, quase nada. E aí isso significa, só para complementar, que mais da metade das crianças, a gente tem 55% das crianças de 8 e 9 anos no Brasil, que são analfabetos funcionais, que não conseguem ler e interpretar um texto, e não tem o básico de matemática, não sabem responder uma conta simples como 5 mais 7. Exatamente. E provavelmente o que vai acontecer com essas crianças? Vão continuar não aprendendo, porque, gente, por que nós consideramos que esse é um problema fundamental? De que adianta a gente falar de reforma de ensino médio, de escola sem partido, disso ou daquilo, se a gente tem mais da metade das crianças brasileiras analfabetas, funcionais, não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer conta de matemática? O que elas vão continuar aprendendo durante a vida? Rafa, isso é no 3º ano. Ou seja, já tiveram o 1º, o 2º, né? Educação 3 infantil. anos. Educação infantil, muitas delas agora, né? Porque a gente já está com um percentual grande de crianças nessa fase também. E a gente, como é que pode? A criança já está com 8 anos completos, né? Já fez
6, 7, 8 anos, já está na escola há 3 anos e não consegue aprender. E essa média que a gente falou aqui, esses números que a gente falou para o Brasil, escondem uma realidade ainda mais preocupante, que é a desigualdade do nosso país, né? Então a gente tem o Centro-Oeste mais ou menos no meio do caminho, o Sudeste bem melhor do que essa média e o Nordeste bem pior do que essa média e o Norte também, né? Então Sudeste e Sul bem melhores que a média, Norte e Nordeste bem piores que essa média. E a distância entre Nordeste e Norte e Sul e Sudeste de mais de 20 pontos percentuais, 25 pontos percentuais separam a quantidade de alunos no nível adequado em leitura e matemática do Norte e Nordeste do país, do Sul e do Sudeste. Então isso é realmente um absurdo, a gente não pode permitir que isso continue assim. E uma das coisas que eu acho mais interessante sobre isso é que a gente vê, isso está correlacionado com o nível socioeconômico, e a gente tem vários estudos que falam dessa correlação, né, entre nível socioeconômico e desempenho educacional, resultados de aprendizagem. Mas isso não é uma sentença, e a gente sabe muito bem disso, porque a gente tem exemplos no Brasil, ainda bem, que desprovam essa teoria. Ou seja, o Ceará está aí para demonstrar que é possível ter resultados de Sul e Sudeste com indicadores econômicos de Norte e Nordeste, né? E nós temos escolas, às vezes, isoladas, provavelmente na maior parte dos municípios e dos estados, que estão em locais extremamente pobres, né, com uma clientela, com os alunos extremamente pobres também, e ainda assim fazendo um bom trabalho e conseguindo que os alunos aprendam aquilo que eles precisam aprender. Exatamente. E aí eu trouxe os dados de Sobral, que é o nosso grande exemplo, a gente sempre dá, infelizmente ainda é quase que o único exemplo que é muito ressaltado no país, porque realmente faz um trabalho incrível, já há muitos anos teve continuidade política, né? Políticas educacionais muito bem estruturadas, desenvolvidas e implementadas. Muito planejamento e execução bem feita, né? Exatamente. E muito feijão com arroz bem feito, né? Que é bacana. E eles conseguem ter, né? A gente falou de 45% em leitura e 45% em matemática. Em Sobral, é 84%. Uau! 84% quase o dobro dos alunos no nível adequado em leitura e em matemática. E isso é possível numa cidade no interior do Ceará, no semiárido, pobre, onde as pessoas etc. não são ricas, as pessoas não fazem parte da elite. Não. Muita gente desses 84% provavelmente são pessoas com nível socioeconômico bastante baixo, Com certeza são. E mesmo assim conseguem, né? Porque tem escolas muito bem estruturadas, uma política educacional muito bem pensada, formação de professor feita com muito cuidado ao longo de muito tempo, né? Tem currículo, tem material para aluno, material Então para vamos entrar um pouquinho no que a gente está comentando da agenda do Movimento Agora com relação às políticas públicas que nós consideramos que sejam essenciais e que precisam acontecer no Brasil, né? No final das contas, todos os especialistas que fazem parte do Agora, as pessoas que têm bastante reconhecimento, né? Todos os membros do Agora têm muito reconhecimento nas suas áreas, já realizaram muita coisa. Em educação não pode ser diferente. A gente vem debatendo o que é preciso ser feito para que a educação do Brasil saia desse estado de miséria educacional, de resultados horrorosos, e que a gente consiga transformar esse cenário para ter uma educação de qualidade que a gente precisa em todos os lugares do Brasil, em todas as regiões. Não, você quer falar um pouquinho para a gente do que a gente vem? Se a gente tem resultados tão ruins, como é que a gente muda esse cenário? Eu acho que não tem... Bem, a gente sabe que na educação também não tem nenhuma bala de prata, né? Infelizmente, né? Isso é uma pena. Não tem uma única coisa que a gente possa fazer, né? Não tem. Mas, eu acho que, como Sobral demonstra, como o Ceará demonstra, tem várias coisas, né? E tem políticas educacionais aí já mais do que consolidadas, como o município do Rio, onde tanto eu como você trabalhamos, com a secretária Cláudia Costin. É um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, de alinhar currículo, né, com materiais para aluno e professor, com formação para esse professor, com avaliação da aprendizagem desse aluno para saber aquilo que eu quis que esse aluno aprendesse, realmente ele aprendeu, conseguiu, para você poder rever isso ao longo do tempo, né? Você não pode esperar chegar no final do ano, não pode esperar chegar no terceiro ano, vai falar, ops, não aprendeu nada, agora vamos só reprovar todo mundo, que é o que a grande maioria faz, né? A gente tem um indicador, né? Uma taxa de reprovação altíssima no terceiro ano ainda no Brasil, que é um absurdo, uma condenação de um aluno de 8 anos, uma criança de 8 anos, que vai começar a ter a sua trajetória escolar
toda defasada, né? Desde uma idade muito, né? Desde novo ainda. Então eu acho que essa espinha dorsal aí que começa com o currículo, e aí a gente tem agora mesmo, né? Hoje, né? A votação da BNCC, tudo que está acontecendo. Explica para o pessoal o que é BNCC. Base Nacional Comum Curricular, né? Hoje foi o grande dia de discussão e votação da base no Conselho Nacional de Educação. E acho que há uma grande esperança de que a gente consiga ter uma base, né? Porque essa base é que vai conseguir alinhar todas essas outras políticas educacionais. A partir dessa base, todos os estados e municípios podem, então, construir seus currículos, né, de forma alinhada com nessa base que seria nacional, e a partir desses currículos, então, desenvolver essas outras políticas de materiais pedagógicos, de formação continuada dos seus professores, de avaliação formativa, né, de avaliação continuada da aprendizagem dos seus alunos, para que isso, de fato, retroalimente todo esse processo, né, que a gente consiga, a partir desse resultado dos alunos, repensar material, repensar formação, repensar planejamento do professor, etc. Então vai ficar bastante claro, a partir de agora, a gente espera, o que é que cada aluno precisa aprender em cada ano de escolaridade, né? E a partir daí a gente passa a ter outras políticas, como a produção de materiais, a formação dos professores e essas avaliações formativas. Então o que a gente está falando é que até hoje, por mais óbvio que isso possa parecer, a gente não tinha essas políticas acontecendo. Não tínhamos. O Brasil não tem, né? Não tem. Tinha PCN, Parâmetro Curricular Nacional, Diretrizes Curricular Nacional, mas não um currículo, né? Uma coisa que oriente um pouco mais esses currículos, né? Porque a gente não vai ter um currículo nacional, a gente vai ter uma base nacional comum curricular. É bom deixar isso bem claro, né? A base não é currículo, né? Os estados e municípios vão ter um trabalhão aí para transformar essa base em currículo, mas vai ser algo muito mais detalhado e que vai auxiliar muito mais a construção desse currículo do que o que se tinha até então, que eram só os parâmetros, as diretrizes. E o que mais que nós estamos conversando de proposições? A gente acha então que essa primeira base da alfabetização dos anos iniciais precisa ser muito bem feita, então nós precisamos ter boa formação de professores, não é isso? Materiais... Tem que mexer na formação inicial, né, Rafa? A gente formação sabe que inicial. Isso aí é um calo, né, pra gente, a formação inicial dos professores. Felizmente, a gente ainda tem uma formação inicial, uma faculdade de educação, né, os cursos de pedagogia muito teóricos, né, muito com base em sociologia da educação, história da educação, Piaget, Vygotsky e tal, discutir sexo dos anjos, mas e aí, como é que alfabetiza? Como é que esse professor vai realmente conseguir entrar em sala de aula e saber o que fazer, e quais são as práticas e as coisas que realmente conseguem fazer com que esse aluno avance, né, na sua alfabetização e consiga terminar já o primeiro ano, porque vamos combinar, né? A maioria dos filhos das pessoas que, né, eu, você, as pessoas de nível socioeconômico alto, pagam uma escola particular, os filhos são alfabetizados no primeiro ano do ensino fundamental, não é no segundo, não é no terceiro. Então a gente precisa realmente trazer altas expectativas para todos, né? Isso é equidade, a gente conseguir realmente ter altas expectativas para todos, conseguir fazer mais para quem tem menos e quem precisa de mais, né? Você ter um investimento maior naquelas escolas e para aqueles alunos que realmente precisam desse apoio maior. Isso é importantíssimo também para a gente entender que, de fato, essa desigualdade que é educacional, mas que é socioeconômica, cultural, humana, enfim, vários tipos de desigualdade que a gente tem no nosso país é um dos focos principais do movimento agora em todas as suas áreas temáticas, e isso está muito relacionado com a qualidade ou falta de qualidade da nossa educação, e a gente tendo altas expectativas e tendo boas políticas baseadas em ciências, né, comprovadas, a gente já tem aí uma série de referências e melhores práticas, tanto nacionais quanto internacionais, ou seja, a gente sabe o que precisa ser feito, né? Mas a gente não fez ainda o nosso dever de casa, não fez o arroz com feijão, muito poucos lugares como Sobral conseguiram fazer, então a gente precisa fazer, mas além do arroz com feijão, a gente precisa de um pouco de inovação também, sempre, né? Eu sou praia. Aí é a minha praia, então... a gente precisa olhar para duas telas, na verdade. Uma que, de fato, a gente precisa fazer esse arroz com feijão, mas a gente precisa olhar para a inovação como uma possibilidade de, a gente fala que é leapfrog, né, de dar saltos
quânticos de qualidade. Então, a gente está falando aqui de aprendizagem de língua portuguesa, matemática do básico, mas a gente sabe que a escola, como ela é hoje, ela é desinteressante para os alunos. As crianças, os adolescentes são bombardeados de informações e tecnologias no mundo atual, e a escola, a formação dos professores, as metodologias estão super ultrapassadas, e a gente precisa atualizar e modernizar essas escolas. Então, tudo isso, porque aí as pessoas às vezes falam, mas o que adianta computador, internet e tal, se a criança não sabe ler e escrever? Nós podemos e devemos ensinar, alfabetizar, ensinar o básico da matemática com metodologias inovadoras, com a gamificação, utilizando contação de história, utilizando jogos e computadores. Então, a gente deve entender que a inovação muitas vezes serve para que a gente consiga chegar a soluções de uma forma muito mais rápida. A gente tem países na África, por exemplo, que não passaram pela linha fixa de telefone e foram direto para os celulares. Vamos para algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente. A gente vai primeiro falar sobre essas daqui, mas a gente já tem um pessoal ali escolhendo umas outras perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta agora, pode fazer aí nos comentários, que a gente vai receber aí algumas seleções de perguntas. Estou olhando para vocês aí. E quer começar? Quer pegar uma pergunta? Então, vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui que é muito cara para mim, porque é um tema que eu gosto muito. Quem fez essa pergunta foi o Jaime Dias. Ah, tá. Jaime Dias. Eu nem estava vendo mais. Obrigada. Então já responde para o Jaime Dias. Tomara que o Jaime esteja nos assistindo. Tomara. Que ele perguntou antes. Vamos ver se chegou agora para assistir. Qual é o desafio de harmonizar as avaliações internas e externas em cada fase do ensino? Então, esse tema de avaliação é muito caro para mim, porque eu acho que se a gente quer melhorar a aprendizagem, a gente precisa saber como está essa aprendizagem, Então, sem avaliá-la, a gente precisa ter uma meta muito clara, que é a melhoria da aprendizagem enquanto, E se eu tenho essa meta, se eu sei onde eu quero chegar, eu preciso estar constantemente acompanhando isso, avaliando a aprendizagem do meu aluno, para saber se eu estou conseguindo que ele realmente domine as habilidades que estavam previstas no currículo, que estão no meu material, no meu planejamento, etc. Mas a gente sabe que hoje é muito difícil ainda isso, Você casar a avaliação interna da escola, do próprio professor, com a avaliação externa que a rede, ou que o Brasil, na verdade, o INEP implementa, que é a Prova Brasil, ou a ANA. Por quê? Porque essas avaliações em larga escala, elas vêm numa escala completamente diferente, com base na teoria de resposta ao item, então 0 a 500, vem um número esquisito, e as pessoas têm muita dificuldade em interpretar esses resultados, interpretar essa escala. E acho que o que mais dificulta é que demora muito para chegar o resultado, O resultado só chega quase um ano depois para a escola, e ele não vem por aluno também. Então, é uma coisa que, na verdade, o objetivo dessas avaliações externas não é auxiliar o professor na prática dele. É sim orientar os sistemas de ensino, a política educacional, dar um norte para essas políticas mais macro. Então, para o professor e para a prática dele, é muito mais importante essa avaliação interna. E aí, para ter esse alinhamento, é você conseguir entender, de fato, a matriz de referência da avaliação externa, para que você consiga casar a avaliação interna com essa matriz da avaliação externa e estar avaliando a mesma coisa. Porque também, estou ótimo na avaliação interna. O que é uma matriz de referência? A matriz de referência é aquilo que diz o que vai ser avaliado, traz todos os descritores, que são as habilidades que vão ser avaliadas por cada questão. Então, os descritores são basicamente a pergunta, o que está sendo avaliado? O que está sendo avaliado? Por exemplo, identificar uma informação explícita no texto. É um descritor típico, da Prova Brasil, da ANA também, cai em várias, sempre tem. Então, esse tipo de coisa está lá na matriz de referência. Eu preciso garantir que isso está também na minha avaliação interna, se eu quero entender como é que o meu aluno está, e aí depois não ser surpreendido por um resultado na Prova Brasil, na ANA, que nada tem a ver com o que eu estava realmente acompanhando no meu aluno internamente. É isso aí. Eu escolhi aqui uma pergunta do Amaury Alves Wensco. Eu acho que eu falei o seu nome direito, Amaury. Tomara que eu tenha falado direitinho. O Amaury falou o seguinte: educação para formar, aliás, ele pergunta, educação para formar trabalhadores ou educação para formar cidadãos? Uma pergunta bastante bacana. A gente pode olhar para a nossa Constituição Federal,
que descreve o que deve ser a educação pública e responsabilidade de quem. A gente pode olhar para as nossas LDBs, mas a frase que eu acho mais sensacional e que resume bastante tanto da Constituição quanto das LDBs foi escrita, salvo engano, pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, e ele dizia que nós precisamos formar cidadãos autônomos, solidários e competentes. Ou seja, uma coisa não pode e não deve excluir a outra. A gente deve formar o aluno para a vida em sociedade e também para que ele seja competente em algum trabalho. Ele precisa encontrar e desenvolver o seu potencial, porque ele vai conviver em sociedade, ele vai precisar produzir, ele vai precisar trabalhar de forma competente. Então, né, quando a gente pensa em autônomo, porque as pessoas precisam aprender a tomar decisões de forma autônoma e se responsabilizar pelas suas decisões, pela sua vida, inclusive pelo seu estudo. Solidários, porque uma sociedade de pessoas completamente egoístas e individualistas não funciona. A gente precisa também no Brasil ter mais empatia. A gente fala, né, que a gente está passando, além de uma fase aí de uma crise de uma crise financeira, uma crise política, mas também uma crise de valores, que inclusive tem a ver com essas outras crises. Então nós precisamos também desenvolver na nossa educação mais uma formação para a solidariedade e que os nossos alunos também sejam formados para que sejam trabalhadores competentes. Esses 3 adjetivos, a meu ver, eles fazem um resumo bastante bom do que está escrito na nossa Constituição e nas nossas leis, e a gente não precisa fugir da nossa Constituição e das nossas leis em relação a isso. Isso, né? É bem verdade. Mas eu acho que uma coisa bacana a gente refletir quando a gente pensa sobre essa questão da formação para o trabalho, né? Que eu acho que é uma coisa que está muito presente também na discussão da reforma do ensino médio, né? A coisa de aproximar a educação ao mercado de trabalho, que eu acho fundamental, mas também temos que pensar que esse mercado de trabalho está em constante evolução e agora então, né, nessa época que a gente vive de muito dinamismo, as coisas mudam, os trabalhos, os empregos que a minha filha, por exemplo, vai ter daqui a 20, 30 anos, nem existem hoje, né? Então a gente não tem como prever esse tipo de coisa, então a gente precisa realmente trabalhar em desenvolver habilidades e competências nas crianças que sejam transversais, né, que se apliquem a qualquer tipo de mercado de trabalho que venha a surgir e que eles possam ser de fato autônomos, solidários e competentes, seja em que mundo for que estiver por aí, né? E desenvolver uma série de outras competências que eles vão precisar, né? Inclusive adaptabilidade. Exato. A gente tem uma pergunta aqui sobre o Jonathan Benevento, acabou de perguntar aí pra gente nas redes sociais, aí nessa publicação, o que o Movimento Agora pensa sobre a recente reforma na educação básica que foi aprovada em 2017. Vocês pensam que vai melhorar a educação a partir dessa nova legislação? Vou começar e você me complementa. Ok. Acho que há uma série de coisas sendo realizadas aí pelo Ministério da Educação nesse ano. Algumas novidades bastante importantes, né? Outras, acho que a gente, pelo menos eu, agora eu vou falar por mim e depois eu tenho que conversar com os outros membros do grupo do GT de Educação, do grupo de trabalho de educação, como, por exemplo, a questão de você ter uma outra pessoa, um estagiário e tal, na sala da alfabetização. Essa eu questiono um pouco quão efetiva essa medida vai ser em relação a resultados para a alfabetização, mas, por exemplo, a residência pedagógica é uma medida que é essencial e já existe em vários países, os países mais avançados em educação já utilizam a residência pedagógica. Então, Jonathan, a gente realmente precisa entender o que você está perguntando. Qual que é a medida que foi dita, né? O MEC falou sobre formação de professores, tem novas políticas, já novas que ele políticas. Falando de legislação, eu imagino que ele esteja se referindo à alteração maior que foi feita à LDB, que foi a reforma do ensino médio, né? Tá. A reforma do ensino médio mexeu com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E assim, aí também aí não é uma coisa que a gente discutiu no GT, tem um posicionamento digamos, fechado do movimento, mas entendo, assim, só pelas conversas que a gente já teve com as pessoas que estão no grupo, que a flexibilização do currículo no ensino médio é algo bastante positivo, né? Você não ter esse currículo único para todo mundo, o Brasil inteiro, qualquer escola de ensino médio, são as mesmas 13 disciplinas para todo mundo. Isso não, assim, é totalmente desalinhado com o mundo que a gente vive hoje, com o mundo que vem por aí, com a realidade desses jovens que estão no ensino médio hoje, né?
Então, você conseguir flexibilizar esse currículo, ter itinerários, possibilitar que o jovem curse diferentes itinerários é fundamental. Eu acho que o problema aí, né, a dificuldade aí é a implementação disso, né? Como que o próprio MEC, que foi quem propôs, né, que foi quem acabou passando a medida e a reforma do ensino médio, mas fez isso ouvindo e a pedido, na verdade, do CONSED, né? Como é que o MEC vai apoiar os estados e como é que os estados vão lidar com esse desafio de implementar diferentes itinerários formativos no ensino médio que realmente estejam alinhados aos desejos, aos anseios, aos interesses dos jovens que hoje estão cursando o ensino médio. E essa é uma questão muito séria no Brasil, porque não adianta uma boa ideia se você não auxiliar para que exista uma boa implementação. Com certeza. E uma boa implementação é muito rara nas políticas de educação do nosso país, infelizmente. Bem, né? verdade. O Jorge Argrave perguntou algo que a gente pode responder como grupo, como movimento agora. Se vocês pudessem fazer só uma coisa pela educação, qual seria? Ou qual é a primeira prioridade mais urgente? Que foi exatamente o que a gente cobriu aqui. Nós acreditamos que a primeira prioridade máxima do próximo governo, Jorge, precisa ser esse foco nos anos iniciais. A gente precisa resolver essa quantidade de crianças que não aprendem nos anos iniciais, língua portuguesa e matemática, porque se você não sabe ler e interpretar um texto, você não aprende mais nada. Né? Então, a gente precisa resolver, essa é a questão principal para a gente, essa precisa ser a prioridade máxima do próximo governo, de acordo com as nossas discussões no GT de Educação do Movimento Agora. Foco na alfabetização. Quer escolher mais uma, Teca? Vamos lá. A Regina Pedroso pergunta: gostaria de entender melhor sobre a relação entre a política e a situação atual da educação. O problema maior é falta de recursos e a má gestão? Falta vontade política? Eu acho que sempre a política influencia muito. A gente vê isso na educação porque a gente vê que onde tem continuidade política, né, da política educacional, como foi o caso dos exemplos que a gente citou aqui, de Sobral, Ceará, a gente vê resultados realmente muito mais positivos do que na grande maioria dos lugares onde você tem trocas constantes de secretário, às vezes antes até de uma troca de governador, de prefeito, já se tem várias trocas de secretário, muita descontinuidade política, e isso realmente acho que todos que trabalham com educação pública e estão próximos a esse tema sentem isso muito na pele, ficam realmente muito desanimados e tristes com o impacto negativo que essa descontinuidade política tem na ponta, né? Ou seja, nas políticas que chegam realmente na escola e o que é feito lá na sala de aula, porque o que importa, no final das contas, é o que acontece na sala de aula, é ali que a política educacional se concretiza, né? E se você tem essa troca constante, isso gera deslegitima, né, o trabalho, cria uma apatia enorme na rede, né, nos professores, em quem está lá na ponta. Cada hora vem uma diretriz, cada hora vem uma orientação, vou só esperar esse aí passar, daqui a pouco muda, e vou ficar aqui, né, fazendo o que eu já estava fazendo antes. E aí fica realmente muito difícil a gente conseguir mudar essa realidade dos resultados ruins que a gente tem hoje. Eu vou pegar uma do Eduardo Melo, que está assistindo aí, está acompanhando o nosso Agora ao Vivo. Ele pergunta: que lições Ceará e Finlândia nos oferecem e o PISA? Bom, vou falar se você quiser complementar também de outras coisas. Para quem não conhece, o PISA é a maior avaliação internacional mais reconhecida no mundo hoje, que compara inclusive e ranqueia os países de acordo com a sua aprendizagem. Mas Ceará e Finlândia aprenderam que você não consegue transformar um sistema educacional e você não consegue ter educação de qualidade se você não investir na formação, em uma boa formação de professores. Tem aquela frase célebre que diz que um sistema tem a qualidade que tem os seus professores. Um sistema vai ter uma qualidade ruim se os professores não forem bem formados, com formação inicial, formação continuada, motivados, estímulos, enfim, boas condições de trabalho também para que eles façam um bom trabalho. Então, para mim, a primeira questão é essa, né? Tanto na Finlândia, a Finlândia conseguiu fazer, inclusive na formação inicial, uma formação excepcional. Existe uma concorrência muito grande, inclusive, na Finlândia para as pessoas que querem ser professores e querem fazer o vestibular para fazer esses cursos de formação inicial de professores. Os professores passam por
6 anos de formação inicial, né? E já saem com mestrado profissional. Exatamente. Então, todo professor da Finlândia tem mestrado profissional para lecionar. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque é a coisa da profissionalização mesmo, né? Você não está falando de uma formação acadêmica, você está falando de uma formação profissional. É para ele ir para a sala de aula e saber o que fazer no dia a dia, né? Lidar assim, com a profissão dele. É uma visão muito diferente da que a gente tem aqui, né? Que você tá meio... As faculdades de educação tendem a querer formar acadêmicos, né? Que vão ser grandes estudiosos da educação. E não professores que vão conseguir realmente dar conta do seu desafio em sala de aula, que é um desafio gigantesco. E a gente sabe, né? A gente acompanhou muito a rede de ensino de perto, as escolas, né, das redes que a gente trabalhou. Não é nada fácil e a gente precisa dar muito mais apoio do que a gente dá aos professores e principalmente uma formação inicial muito mais qualificada. Existe muita complexidade nas salas de aula e nas escolas e a gente precisa entender um pouco mais essa realidade dos professores e das escolas até para que a gente consiga se articular e se mobilizar por essa transformação na educação do nosso país. Com certeza. Né? Tem uma pergunta super interessante aqui do André Oliveira. Ele pergunta, que acabou de sumir aqui, como assim? Cadê? André Oliveira, deixa eu ver se eu acho. Achei. André Oliveira. Nós temos muitas escolas e muitos professores. O que explica esse fracasso? Lembrando que a responsabilidade pelas primeiras etapas do ensino é na maior parte municipal. Então, eu acho bastante interessante ele trazer esse ponto, porque isso é uma das coisas que me aflige muito. Assim, quem trabalha com política educacional e quem já esteve, por exemplo, no governo federal, como foi o meu caso, você olhar para o Brasil e falar, gente, são 5.570 municípios, são 5.568 redes de ensino, que cada uma tem que ter uma política educacional, tem que ter currículo, tem que ter formação de professor, tem que fazer concurso. Muitas delas têm 4, 5 escolas para gerir. Então, como assim, né? Esses municípios muito pequenos, como é que eles vão ter condições de fazer tudo isso, né? De conseguir realmente implementar uma política educacional de qualidade, efetiva, né? Qualificada? É muito difícil. E aí a gente vê, assim, a maioria das redes são muito pequenas, tem menos de 50 escolas, e acaba que você pensa, isso é muito mais fácil de gerir, mas no final das contas, por conta da dificuldade dessa qualificação de pessoas no Brasil inteiro, em todos os cantos do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centrais, a gente realmente vê que, infelizmente, o número menor de escolas não facilita muito a vida. Uhum. A gente vê muitas redes pequenas com muitas dificuldades, com resultados muito ruins. E eu acredito que aí o ponto principal que a gente reforça, a gente tem falado muito sobre isso, o governo federal também, que é fundamental o regime de colaboração. É fundamental estados e municípios trabalhando juntos, é fundamental a gente conseguir encontrar as sinergias, né? Efetivar realmente esse tão falado que está no Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, né? Qual é o papel, mais claramente, né? Não é só qual é o papel assim, de quem é a responsabilidade em termos essa etapa é com esse, aquela etapa é com aquele, que isso a Constituição e a DP trazem, mas em como cada um desses entes vai colaborar para que realmente a rede tenha uma organização que faça sentido e que consiga ser efetiva para que os alunos aprendam. Então a gente precisa de mais colaboração entre as redes, a gente precisa de mais colaboração entre Estado e municípios, e aí é outro... e a federação? E a federação. E aí é outro entrave onde a política atrapalha e muito, né? A política partidária, né? As pessoas não conseguem ver além, né? Para além dessa política partidária, para realmente a necessidade do cidadão, né? Que não está nem aí, né? Que município e estado são os partidos diferentes, querem ver seus filhos em escolas de qualidade. Sobre isso, acho que está um pouco relacionado também a Mauri aqui. Ele pergunta sobre a federalização do ensino público. Muito se fala a respeito por aí. O que vocês pensam da federalização e da política de eleição da direção? Aí são duas coisas diferentes. Duas coisas. Né? A gente só tem mais um minuto. Mais uma pergunta, então. Tá bom. E aí tem essa questão, porque aí muita gente... Duas em uma, a gente encerra nele. Muita gente fala, né, que as escolas federais são muito melhores e tal, tem muitos melhores resultados. Não, por favor, pelo amor de Deus. Inclusive tem uma proposta do senador Cristóvão Buarque, ele queria federalizar todas as escolas. Então vamos aos fatos, queridos que estão nos acompanhando ali até agora a essa discussão. Em primeiro lugar, apesar dos municípios e os estados terem um número gigantesco de escolas, é a federação que tem a maior parte dos recursos. Então,
tem muito dinheiro concentrado no MEC, pouco dinheiro nos estados, pouquíssimo dinheiro nos municípios para a quantidade de responsabilidades que eles têm. Então, a conta aí é muito complicada. Você precisava de ter muito mais repasse, né, da federação, do MEC, para os municípios, para que eles fizessem um trabalho melhor. Em segundo lugar, as escolas federais, que são pouquíssimas, elas têm melhores infraestrutura, têm muito mais dinheiro para cada uma delas. Os professores recebem muito melhor. Tem uma seleção que é muito melhor também, tanto de professores quanto muitas vezes de alunos. Acabam muitas vezes selecionando aluno, né? Assim, hoje em dia menos, estão fazendo mais sorteio, ainda bem, né? Porque escola que seleciona, para mim, não é escola pública, né? Vamos combinar. Com certeza. Mas você tem todas essas questões. Uma escola que as pesquisas mostram, 1% das escolas públicas no Brasil tem infraestrutura próxima do adequado. 1%. As outras 99% de escolas no Brasil têm infraestrutura ruim. E 1%, provavelmente essas escolas federais estão todas nesse 1%. Então elas têm infraestrutura muito melhor, muito melhores condições de trabalho, os profissionais ganham muito mais, e a seleção é muito bem feita, né? Então você tem uma competição aí que é completamente injusta. Não, gente. E outra coisa, uma coisa é fazer um bom trabalho com um número muito pequeno. Né? Quando você tem uma escala gigantesca, né? Imagina o que seria um MEC controlando todas as escolas do país todo. Não vamos pensar nisso. Não, eu estive lá. Não daria certo, não. Mas... A Teca acabou de sair lá do MEC e ela sabe que não é por aí. Então, não, de fato, não é por aí. A federalização não é uma opção, não é por aí. E também eu acho que assim, a política, eu acho que o município está muito mais próximo das pessoas, né? O município é onde a gente mora numa cidade, a gente se vê... né, carioca como eu, por exemplo, adoro meu Rio de Janeiro. Então, assim, faz muito mais sentido, eu acho, o município ter que comandar. Mas a gente entende que tem municípios que têm condições muito piores do que outros para fazer esse trabalho. Então, o importante aí é o regime de colaboração. É cada um dar a sua parte, fazer a sua parte para que o município tenha essa condição mais adequada de implementar a política. E tenha mais dinheiro. Exato, condição financeira. Não tem como fazer também. Educação de qualidade sem dinheiro, sem recursos. Não existe isso. Né? E a última coisa que é a eleição da direção nas próximas escolas. Obviamente que tem prós e contras. Você não tem como eleger uma pessoa se ela não tiver também competência para exercer aquele cargo. Então, aí uma opinião pessoal, mas eu acho que a gente compartilha mais ou menos a mesma coisa. Pode ser uma eleição desde que as pessoas que se candidatem tenham um curso de formação para exercer aquele trabalho. Né? Lá em Nova York, por exemplo, na cidade de Nova York, todas as pessoas que vão se candidatar ou querem assumir um cargo de diretor de escola precisam fazer um mestrado em gestão da educação para aprender a ser diretor de escola. Aquela academia sensacional. Uma academia sensacional. Muito bacana. Tudo com base em estudo de caso, é muito na muito prática. Prático, né? Nossa, olhando para os problemas, os desafios. Fazem um monte de coisa de role-playing, sabe? Nossa, chegou o pai transtornado, como é que você lida, como é que você faz. Sério, que massa. Nem sabia. Mas, assim, sobre essa questão, eu também acho que faz muito sentido, eu acho muito bacana o nome do gestor ser legitimado pela comunidade escolar, né, que passe por esse crivo também, né, de ser um nome bem aceito pela equipe. Eu acho isso importante. Mas não dá para ser o rei da escola, né, gente? Porque aí fica muito complicado. Porque uma coisa que eu acho complicada a gente tem uma legislação educacional que responsabiliza as secretarias, né, as redes, os municípios, os estados pelos resultados. Então não dá para você, dentro dessa lógica, que é a lógica do nosso sistema educacional, ter escolas que não ouvem, né? Não estão assim, a política educacional que a secretaria fala, não é comigo aqui, quem manda sou eu, a escola é minha, eu fui eleito, ninguém me tira, etc. Porque aí não vai dar certo, né? Vamos combinar que aí fica muito difícil gerir uma rede, fica muito difícil ter uma política educacional, ter equidade entre as escolas, né? Você poder ter uma escola pública, por exemplo, Sobral, gente, você vê, assim, a escola com pior IDEB em Sobral é IDEB, sei lá, 7, é mais do que 6 com certeza, não tem nenhuma escola com IDEB menor que 6 sendo a meta que o MEC colocou para o Brasil em 2021, né? Ou seja, 2020, o resultado de 2022, que seria equivalente a um bom país da OCDE, né? Ou seja, escolas todas excelentes, é uma rede excelente.
enquanto a maioria das redes brasileiras tem de tudo, né? De escola de DEB 2 a escola de DEB 6, assim, não é rede, né? É um bando de escola, cada uma fazendo o que quer. Então, assim, a gente precisa realmente incorporar um pouco mais a questão de rede, de pensar enquanto rede, de pensar de forma mais equitativa entre as escolas, que o aluno pode ir de uma escola num local para o outro e não sentir que mudou completamente, drasticamente o que é feito, né? E aí, o que eu acho que é possível a gente elege, pode eleger, legitimar, mas acompanhar e ter que dar resultado. E não deu resultado, não está conseguindo implementar as políticas da secretaria, não está alinhado com as políticas da secretaria, com excelentes razões e muito bem documentado, né? E tudo feito com muita transparência e cautela, a secretaria poder então trocar, né? Vamos fazer uma nova eleição, vamos qualificar mais, vamos fazer outra coisa aqui, porque isso aqui não deu certo. Isso. O André falando aqui que a gente não pode esquecer da corrupção. Obviamente, a corrupção, a gestão ineficiente, a descontinuidade de políticas, essas três coisas jogam muitos recursos, né? Muito dinheiro público no lixo. Infelizmente, a gente vai precisar terminar agora, o nosso tempo já acabou. Muita gente ainda fazendo outras perguntas aqui, Finlândia e tal, e muita gente também falando que a gente precisa cobrar mais, precisa penalizar e etc, etc. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado. Só uma mensagem final, se até quiser deixar uma mensagem final também. A gente sempre olha muito para os Estados Unidos como, né, um exemplo de políticas e de coisas e tal, mas se a gente olha para o PISA, os resultados dos Estados Unidos não são tão bons assim, não. Né? E os Estados Unidos entrou com uma política de testes padronizados e de responsabilização e cobrança, não sei o quê, que é o oposto do que faz a Finlândia, por exemplo. Exato. Né? Então, tomar cuidado também para a gente não ir muito para esse radicalismo e estão fazendo errado, tem que cobrar mais, tem que vigiar, tem que isso, tem aquilo. Não é por aí. A gente precisa dar as condições e apoiar os profissionais da educação para que eles consigam fazer um bom trabalho. Se eles não conseguem fazer um bom trabalho, aí a gente pode falar sobre intervenções, mas sempre muito mais numa estratégia de confiança e de apoio, né? Do que de uma estratégia de cobrança e punição. São duas vertentes completamente diferentes, praticamente opostas, e que a gente precisa tomar cuidado, porque aqui no Brasil a gente está muito nessa pegada de tem que bater, tem que avaliar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então calma, vamos com calma, vamos ler mais os artigos relacionados à educação e vamos tentar nos inteirar mais sobre os desafios que são enfrentados todos os dias pelos professores e pelos diretores, pelos merendeiros, pelas pessoas da limpeza, por todos que fazem a comunidade escolar, inclusive os pais. Né? E todo mundo tem que fazer o seu trabalho para que a gente tenha uma educação de qualidade para todos no nosso país. É isso, a educação não se faz sozinha nunca, né? É uma coisa muito complexa que demanda o envolvimento de todos e de todos que fazem parte da comunidade escolar, da sociedade, porque interessa a todos nós, né? E é uma coisa assim, eu realmente, assim, se eu quero deixar uma mensagem final, é que meu sonho para o Brasil é que a gente consiga ter todas as classes sociais na escola pública, convivendo lado a lado e sendo amigos e, né, estando no dia a dia e estando no final de semana. Eu sei que é utópico e assim, talvez ingênuo, mas é meu sonho para o Brasil. Eu morei nos Estados Unidos um tempo e estudei em escola pública lá, vi que isso é possível e vi o quanto isso ajuda a sociedade a ser um pouco mais harmônica, né? E Sim. Com certeza muito mais justa. E lá eles também tem muita desigualdade e muitas escolas ruins. Não tem só escolas boas nos Estados Unidos, não, dúvida, né? Sem Bom, dúvida. Aqui é muito diverso, muito grande. Que nem nosso Brasil, muito grande, muito diverso. Mas isso não é desculpa, não. Eles têm dinheiro bastante, podiam estar fazendo um trabalho muito melhor. Com certeza. Mas essa já é uma outra discussão para um outro dia. Na semana que vem a gente continua com Agora ao vivo e nós vamos falar de... Cidades. Nós vamos discutir cidades aqui, vai ser sensacional. Convidem aí os seus amigos, as pessoas todas, para conhecerem mais sobre o Movimento Agora, para conhecerem mais as pessoas, os membros que fazem parte do movimento, que nós estamos discutindo, as agendas que nós estamos criando. Nós com certeza teremos outros debates com outras pessoas, inclusive. É claro que eu sei que vocês gostaram da gente aqui, mas outras pessoas precisam participar e a gente precisa
se movimentar, participar mais da política, falar mais sobre as agendas que precisam ser prioritárias no nosso país, para resolver agora. Obrigado, gente.